Bom dia, paz seja convosco. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que nós possamos nessa manhã ter uma fé inabalável, uma fé extraordinária, capaz de alcançar os céus, a terra e tudo aquilo que almeja o nosso coração. Eu não sei para você, mas o que é fé? Fé é algo que você não precisa ver, né? Porque ele fala em Hebreus que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, a convicção dos fatos daquilo que se espera. A fé é algo sobrenatural de Deus para a nossa vida. A fé é um elemento indispensável para a vida daquele que deseja viver para Deus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você aceitou viver uma vida para Deus, é indispensável que você não venha ter fé, porque sem fé nós não vamos agradar a Deus. E a fé, ela nos torna um cristão mais forte. A fé, ela faz com que nós venhamos mover montanhas. A fé faz com que nós venhamos obter o nosso milagre. E a fé nos capacita a suportar as adversidades que muitas vezes nós, como cristãos, passamos por essa vida, mas com fé a gente vence todas elas e isso faz a gente viver uma vida que agrade ao Senhor. A nossa fé, ela é aumentada quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Porque, como eu já citei, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós deixamos a palavra de Deus ter influência em nosso ser, quando a palavra de Deus ela nos influencia, e isso faz com que a gente venha adquirir o fruto do Espírito e os dons que o Senhor tem para nos dar. Porque a fé, ela precisa ser desenvolvida. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter a fé para que nós possamos alcançar aquilo que Deus verdadeiramente quer, que como filhos de Deus nós venhamos viver. E quando a nossa fé ela é aumentada, quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que é o natural. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas e Deus em ação sobre as nossas vidas. Então a fé nos faz viver o sobrenatural de Deus. O que Deus tem para mim e para você é sobrenatural, é extraordinário. Não viva uma fé para viver o natural só de Deus, mas tenha uma fé para alcançar o sobrenatural de Deus. É interessante que lá no livro de Atos, capítulo 14, 20, o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, eles pregam na cidade de Listra, de Derbe, de Ícone, e ali naquele lugar eles curam um aleijado. E eles, pela sua fé, curaram aquele aleijado, eles pregam a palavra de Jesus, mas ali eles dividem a opinião do povo entre os judeus e os gentios. E por conta disso, eles são apedrejados. E a palavra de Deus vai me dizer que eles vão agora para outra cidade. E lá tornam ser perseguidos por conta da sua fé. E o que vem prevalecer na vida de Paulo e Barnabé? A fé que eles tinham no evangelho, de pregar a palavra de Deus. Eles não se importavam se eles eram apedrejados, se eles eram caluniados. Logo ele, né, que foi tão criticado. Logo Paulo, que foi tão criticado. Foi criticado pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Ele foi esmurrado por Satanás. Ele foi ridicularizado pelos grandes deste mundo, ele foi apedrejado pelos inimigos, ele foi abandonado pelos seus irmãos e ele foi totalmente desgasto pelos falsos cristãos que não tinham fé naquilo que ele estava pregando. Então Paulo, ele não deixou de pregar o evangelho, ele não deixou de viver o evangelho por conta da sua fé. Paulo, ele é um apóstolo juntamente com Barnabé e eles conduziram a fé em Cristo Jesus, em meio às lutas, em meio à adversidade, em meio a apedrejamento, eles permaneceram na fé. Por quê, amado? Porque 1 João capítulo 5, versículo 4, vem dizer, porque todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Esta é a vitória que faz a gente vencer o mundo, a nossa fé. Então eu creio que
começou o caminho, glória a Deus. Eu creio que Paulo e Barnabé, eles venceram as adversidades, eles venceram porque eles tinham fé, e a sua fé é que venceu todo aquele problema. Porque 1 João capítulo 5:4 diz que porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória vem através da nossa fé. Embora eu e você estejamos nesse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos de Deus. E a nossa cidadania, ela é celestial. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos habitar nele, nós vamos passar por lutas. E é necessário que nós venhamos ter fé para que nós venhamos vencer todas elas. Porque ele diz, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é que está em vós do que está no mundo. 1 João 4:4. Então, amado, enquanto você estiver nesse mundo aqui, você vai passar por luta. É isso que está escrito na palavra de Deus. Quando Paulo, ele passa por tudo isso, ele é apedrejado. Em nenhum momento ele deixou de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele tem um Deus poderoso e que ele era nascido desse Deus. E quem é nascido desse Deus vence o mundo, vence a adversidade, vence os apedrejamentos, vence as pauladas, vence tudo. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e Ele nos dá vitória através da nossa fé. E o que está no mundo, amado, é o diabo. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10 fala isso. Chamado de Deus no século, ele é chamado do diabo, né? E ele é o diabo. Ele é autor de todos os flagelos que nós estamos vivendo nesse mundo. Porque a palavra de Deus diz que no mundo jaz maligno. Então, quem é do mundo é o diabo, não somos nós. A nossa fé, Rebassuria, fez a gente vencer o diabo. A nossa fé fez a gente vencer Satanás e não sermos considerados desse mundo. Nós temos uma pátria a qual nos faz viver pela fé. E o que está no mundo é o pecado. Mas aquele que está no Senhor é maior e vence o pecado todos os dias pela fé. Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que está no mundo, ele vive as angústias e as tristezas desse mundo. Eu citei várias coisas aqui na minha Bíblia pela qual Paulo passou. Paulo foi apedrejado, Paulo foi esmurrado por Satanás, Paulo foi ridicularizado pelo mundo e pelos grandes homens do mundo. Ele foi o quê? Apedrejado, ele foi visto por inúmeras aflições, ele foi abandonado pelos seus irmãos e ele foi desgastado pelos falsos cristãos que não tinham fé na palavra. Mas em nenhum momento Paulo deixou de viver a sua fé, porque o que está no mundo passa por essas angústias, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas através da nossa fé nós venceremos cada uma delas. Sabe por quê? Porque aquele que está em nós é o Senhor e Ele nos ampara, Ele nos ama com o seu amor eterno e Ele jamais vai nos abandonar. Se você tem fé, amado, você vai alcançar o impossível de Deus na tua vida. Se você tem fé, o mundo, ele não pode te afligir. O mundo tá a pobreza, tá a ruína, tá a miséria, tá a briga, tá a contenda, tá a separação, tá o afastamento, tá o esfriamento de muitos que hoje não querem vir mais para a igreja porque perderam a sua fé. Então seja como Paulo, seja como Barnabé, que mesmo apedrejado não pararam de ter fé, não pararam de pregar a palavra de Deus. E se você tem fé, se você é nascido de Deus, você já venceu o mundo pela sua fé. Eu quero te falar hoje que o que está no mundo é a pobreza, é a miséria, é a briga, é a divisão, é a contenda, é a prostituição, é tudo que nós sabemos e algumas palavras nós até não citamos para que nós não venhamos causar problemas. Mas nós sabemos que tudo isso é a falta de fé. O que falta para a humanidade é a fé, mas a fé na pessoa certa, a fé em Cristo Jesus, a fé que Ele nos deu para a salvação, a fé que Ele nos deu para operar milagres, prodígios e sinais, a fé que Ele nos deu para viver o extraordinário de Deus, a fé que Ele nos deu para viver o sobrenatural. Então, se você tem fé, amado, o mundo não te pertence, o pecado não te pertence, a angústia, as aflições, as circunstâncias contrárias, as aflições que o mundo está, porque com fé, a palavra de Deus, que tudo é possível aquele que crê. E se nós temos fé o suficiente, as aflições do mundo, elas não vão te alcançar.
como não alcançou Paulo e Barnabé, apedrejado, tiveram que sair dessa cidade para outra para pregar o evangelho, e eles foram ali dividir os gentios e os judeus, porque eles curaram o aleijado, mas ainda assim eles não foram abatidos, eles foram para outro lugar e continuaram pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque eles eram nascidos de Deus, e aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por quê? Porque pela fé. Então entenda que no mundo a gente vai encontrar as aflições, as circunstâncias contrárias, coisas que parecem ser impossível, mas eu quero te dizer nessa manhã, aquele que está em nós é o Senhor, e Ele nos livra de todas as nossas adversidades. Quando nós temos fé, pela simplicidade, o Espírito de Deus nos conduz de vitória em vitória. Então, amado, se você tem fé, nada vai te atingir, nada vai te abalar. Você vai permanecer como o Salmo 125, como os montes de Sião, que não se abalam. Pode vir a luta, a tribulação, o apedrejamento, pode vir... Não é fácil, eu sei, né? Às vezes você é acusado de algo que você não fez, vem as calúnias, vem a difamação, vem o apedrejamento, vem a paulada, mas não perca, amado, em tudo isso a sua fé, porque os homens de Deus, eles passaram por isso e não vai ser diferente comigo e com você. A pobreza, a ruína, a miséria, mas aquele que está em nós é maior. E Ele nos livra de toda a pobreza, de toda a ruína, de toda a miséria, de tudo aquilo que nós precisamos nos livrar nessa manhã, mas para isso é necessário que nós venhamos ter a fé. E nós venhamos tomar a decisão certa pela vitória em fé, em Cristo Jesus, para que nós possamos ter a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E que a fé, que ela possa estar sobre nós e que nós possamos desenvolver essa fé sobre as nossas vidas, para que a gente possa o quê? Alcançar a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Amado, a palavra de Deus diz que nós devemos continuar firme em oração, dando graças ao Senhor e pedindo sabedoria para que nós venhamos pregar o Evangelho, compreender o reino dos céus e é tomado pela fé. O Evangelho que muda vidas, ele precisa ser anunciado e nós precisamos obedecer esse chamado de Deus, que a fé é a nossa chave da nossa vitória. E assim como Paulo e Barnabé, na cidade de Ícone, de Listra, de Derbe, eles pregaram o Evangelho, curaram o aleijado, ali foram apedrejados, mas eles não pararam, não desistiram, não permaneceram naquela cidade, mas eles foram para outra cidade e continuaram pregando o Evangelho. Se você foi pregar o Evangelho para alguém e a pessoa não quis, não aceitou, vá, busque outro, você fez a sua parte. É pela fé que nós vamos alcançar o mundo. A fé é crer no impossível. A fé é ver no extraordinário de Deus, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Que nós possamos ter essa fé para que a gente possa hoje ver o nosso milagre, ainda que a gente não esteja visualizando, ainda que ele não esteja contextualizado no material, mas que nós já possamos chamar a existência do mundo espiritual, porque, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, fé você não precisa ver, você tem que ter. E que essa palavra hoje fique no teu coração e que você possa desenvolver a fé em Cristo Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo pela sua fé. Então, amado, que você, assim como Paulo, assim como Barnabé, venceram o mundo, venceram as apedrejadas, venceram as divisões, venceram todas as aflições da vida pela fé. Então é pela fé que você também vai vencer hoje. É pela fé que você vai obter o teu milagre. É pela fé que você vai encontrar a graça imerecida de Deus. Que essa palavra fique no teu coração e que Deus te abençoe. Fé não é preciso ver, só basta crer. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus poderoso, nesse momento eu oro pela vida da Jaqueline, Pai, da Jonara, do Ney, da Simone, do Oscar, Pai, de todos esses que estão aí online, desses que ainda vão entrar, da Virgínia, Pai, aqueles que vão assistir ainda, não importa o dia, a hora, o momento, mas Pai amado, Pai Santo, Deus de poder, que a Tua fé, Senhor, venha estar sobre as nossas vidas e que nós possamos alcançar o extraordinário de Deus através da fé, porque pela fé o doente é curado, pela fé o cativo é liberto,
certo pela fé, Senhor. Nós somos salvos e pela fé, mediante a fé, tudo é pela fé. E sem fé é impossível te agradar. E que nessa manhã, Pai, haja fé no nosso coração suficiente para te agradar e para que a gente possa viver o milagre. E ainda que a nossa fé seja pequena, Pai, como a fé daquele pai que levou aquele filho lunático para ser curado, ele disse que ele não tinha fé, mas ele acreditava. Que a gente possa ter essa mesma fé, que essa fé venha a ser desenvolvida em cada um de nós, para que a gente possa tomar posse do extraordinário de Deus. Pai amado, Pai santo, Deus poderoso, que a fé, ela possa fazer parte da nossa vida. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo a tua palavra nessa manhã. Nós estamos ouvindo a tua palavra, e que essa palavra, ela venha desenvolver a fé necessária para que a gente venha vencer todas as aflições desse mundo, e para que nós possamos vencer todas as açoitas, todos os apedrejamentos, todos os levantes da vida. Que a fé que nos faz vencer o mundo esteja em cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus e nós vencemos o mundo pela fé. Que Deus nos abençoe. Tenha um dia de paz, que a graça e o poder de Deus esteja sobre a tua vida hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.